Beleza, gente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Agora a gente vai de fato criar os códigos, né, para a nossa agenda. A gente vai trabalhar a criação do nosso arquivo de login, que a gente exemplificou aqui para vocês na última aula, né? Arquivo de index, vai mandar para o login verifica se os dados que o usuário sente estão no banco, se tiver, transmite ele para a principal, manda o usuário para a principal. É o que a gente vai fazer agora. Então, aqui no nosso servidor, nós temos dois arquivos, o arquivo de índice e o arquivo principal. Vou abrir aqui os dois para edição. Vou abrir também o principal. E a ideia é basicamente que do arquivo de índice, a gente manda o endereço de e-mail e senha para o arquivo de login, ele verifica no banco se está tudo ok, e em seguida transmite para o principal. Bom, então, qual é o primeiro passo? Definir como é que vai ser o envio desses arquivos, desses dados, aliás. Então nós temos aqui o input de e-mail, do tipo e-mail, né? O name dele é e-mail e ID e-mail também. E nós temos o input de senha, do tipo password, com name senha e ID senha. Então, ao informar esses dois valores, como vocês podem ver aqui, ele vai informar aqui, vai informar a senha e clicar no botão entrar. O botão entrar, por sua vez, vai disparar o formulário. Nosso formulário aqui, nós demos o nome de F1 para ele. Ele está usando o método de envio post. E o action é exatamente o local para onde esses dados irão. Então nós vamos criar o nosso arquivo de login.php. Eu já vou colocar aqui o caminho para ele. Certo? Vou salvar. Agora eu vou criar o meu arquivo login.php. Então, vou criar aqui minha tag PHP. Vou aumentar aqui o zoom aqui para a galera ver melhor. Muito bem. Esse é o meu arquivo PHP. Eu vou salvar. Salvar dentro da minha agenda, né? Na mesma página onde estão index e principal. Vou criar meu arquivo de login. Salvar. Prontinho. Está criado. Agora a gente vai dar as condições de criação. O que é que vai acontecer? Como a gente já tinha trabalhado aqui, o arquivo de index manda para o login. Já fizemos isso. O arquivo de index, como vocês podem ver, envia e-mail e envia senha para o nosso login.php. O que é que o nosso login.php vai fazer? Bom, a primeira coisa que ele tem que fazer é receber esses valores. Então eu vou criar aqui uma variável para o usuário, que vai receber quem vem de lá, no caso, quem vem de lá por post, que foi o método que nós definimos, e tem name, e-mail, certo? E nós vamos criar também a nossa variável senha, que vai receber quem vem por post, lá do arquivo de index, e tem name, senha. Basicamente, estou recebendo as variáveis por post, que estão vindo aqui do arquivo de índice, esta e esta. Em outras palavras, o que o usuário digitar aqui e aqui, certo? Ok. Logo após receber, vem agora o pulo do gato. A gente tem que ir no banco de dados para poder fazer essa busca. Né? Fazer com que a busca pelos dados que o usuário digitou aconteça de fato. Né? Então a gente vai ter que criar aqui métodos que permitam acessar o banco de dados. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conexão com o banco de dados. Então, para criar essa conexão, a gente vai ter que utilizar aqui uma classe do PHP para trabalhar com o banco de dados MySQL chamada MySQLi. É uma classe muito amigável, muito simples de se trabalhar. Tudo que a gente tem que fazer é criar as condições de conexão com o banco e chamar a função de conexão. Então a gente vai criar agora juntamente com vocês isso. Então vamos criar aqui as variáveis de conexão com o banco, certo? Então eu vou colocar aqui um comentário para que a gente possa trabalhar com ele, ficar mais fácil de identificar depois no código. Então essas serão as variáveis de conexão com o banco. Então, que variáveis eu vou precisar criar? Eu vou criar o hostname, ou seja, o local onde o meu banco vai estar. Como a gente está trabalhando aqui de forma standalone, eu vou dizer que o meu endereço onde o banco está é localhost, certo? Outra variável que vai precisar criar vai ser a variável de conexão com o banco, certo? O nosso usuário, beleza? Por padrão, o MySQL instalado em standalone, o usuário padrão dele é root. Vamos criar também a nossa senha, password, e a nossa senha, por padrão, no MySQL,
é vazia, e o nome do banco de dados que a gente vai acessar, certo? Que nós chamamos na criação com rede MySQL de DB Agenda. Então a gente vai chamar DB Agenda, ok? Beleza, então a gente já tem aqui as variáveis de conexão com o banco. Agora eu vou criar o método, criar minha variável geral, minha variável de conexão com o banco, vou chamar ela de conexão, tá? E vou mandar ela receber o objeto da classe MySQLi. Para isso eu vou instanciar esse objeto, new MySQLi, e vou passar para ele as variáveis que eu vou precisar. Então, a primeira coisa que eu vou mandar para ele é o meu hostname, ou seja, o meu local onde ele vai acessar. Em seguida, o meu usuário, vou passar a variável user. Logo depois do usuário, a senha, vou passar a variável password. E por último, vou passar o parâmetro banco de dados, no caso, database. O que é que eu estou dizendo aí, na verdade? Eu estou criando uma variável PHP chamada conexão, e essa variável está recebendo um objeto da classe MySQLi. Então, o que é que vai acontecer? Essa classe ela vai até o banco de dados MySQL, passando essas variáveis, que são os dados do banco de dados. Caso a conexão dê certo, caso esses dados coincidam com o servidor que está rodando o banco de dados, essa variável conexão é a nossa chave de entrada para trabalhar com o banco. Em outras palavras, eu posso usar esse objeto conexão para fazer todas as ações com o banco de dados, como por exemplo fazer consultas, fazer inserts, fazer updates, fazer deletes. Então, a nossa variável de conexão vai servir como nossa chave para trabalhar com o banco de dados. Mas a gente tem que verificar também se isso vai dar certo ou não. Para isso, eu vou criar um if aqui, uma condicional, para saber se deu certo a conexão ou não. Então, deixa eu criar aqui o meu if para ver se dá certo. Eu vou chamar o método MySQLi connect erro, certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para que a minha classe MySQLi verifique se teve algum erro durante a conexão, certo? Se tiver havido algum erro, eu quero que ele me mostre esse erro. Então eu vou criar aqui uma trigger, que também é uma função do MySQLi, certo? Para que ele me mostre exatamente o erro que aconteceu, e para isso eu vou passar para essa trigger, eu vou passar para ela qual o tipo de valor que ela vai ter que tratar o erro. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Estou fazendo o seguinte, verifique se a conexão possui algum erro, e se tiver possuído, mostre o erro. Beleza? Então ele vai fazer o trigger, vai buscar o erro, e aqui eu vou mostrá-lo. Vou usar aqui o echo MySQLi connect erro. Beleza? Pronto, garoto. Muito bem, então está pronto aqui. Então todo esse código daqui até aqui está fazendo a conexão com o banco, certo? Se não tiver havido nenhum erro, se a conexão estiver tudo ok, agora a gente pode criar o nosso arquivo de login, tá certo? Vamos lá para a criação do nosso arquivo de login. Deixa eu voltar aqui. Ok, a gravação está em 8 minutos. Deixa eu pegar aqui o próximo arquivo para poder a gente trabalhar em cima dele. Muito bem. Bom, então agora que a gente já fez a conexão, se tiver tudo certo, essa variável aqui já possui o que eu preciso para poder conectar. Então o que eu vou ter que fazer agora? Bom, agora eu vou ter que ir lá no banco de dados, né, verificar se de fato esses valores aqui, vou até puxar isso para cá, vou colocar aqui embaixo, vou colocar bem aqui. Verificar se de fato o que o usuário digitou aqui, e-mail e senha, estão no banco de dados. Como é que eu faço? Bom, já tem as variáveis, agora eu vou criar minha consulta. Como é que eu crio uma consulta no PHP? Certo? Vamos lá. Criando a consulta MySQL aqui no PHP. Bom, eu vou agora nesse momento, fazer a criação disso. Vamos lá. Então eu vou criar aqui uma variável SQL. Vou mandar essa variável receber o meu select. Eu vou criar meu select agora em tempo de execução. Olha como é simples. Select all from nome da tabela. Qual é o nome da minha tabela?
tbusu, e vou colocar minhas condições. Where campo e-mail igual a variável usuário and senha igual a variável senha. Bom, o que é que eu estou fazendo aí? Estou dizendo assim, ó. Faça a conexão com o banco, receba as variáveis que o usuário digitou e faça esse select aqui. O que é que eu estou dizendo? Select all from table usuário, where e-mail igual a usuário e senha igual a senha. Então, se o usuário tiver digitado aqui admin@admin.com e a senha 123, o que é que vai ter aqui nesse código? Select all from table usuário, where e-mail igual a admin@admin.com e senha igual a 123. Em seguida, eu vou pegar aqui meu objeto conexão, certo? E vou executar essa consulta. O meu objeto conexão, ele retorna sempre um valor true ou false, tá certo? Ou seja, se eu chamar esse objeto aqui e usar ele, ele vai sempre executar e me dar como resultado true ou false. Se tiver dado certo, o resultado dele é true. Se tiver dado errado, o resultado dele é false. Então eu vou criar aqui uma consulta, vou criar uma variável consulta e vou mandar essa variável receber a minha variável de banco, que é a conexão, e vou chamar o método query, passando para ela a minha variável SQL. Traduzindo, estou chamando o meu objeto de conexão com o banco, executando uma consulta, e o código da consulta é a minha variável SQL. Isso aqui, ó. Traduzindo esse pedido, é como se eu viesse aqui, ó, e fizesse isso. Select all from tbusu, where e-mail igual admin@admin.com e senha igual a 123. E apertar esse aqui F9. Ó, resultado, uma linha completinha, certo? Então, esse código aqui, funcionando, ele vai fazer exatamente isso que a gente fez agora. Ele vai me trazer como resultado isso aqui. Se ele me trouxer como resultado isso aqui, significa dizer que o nosso amigo está cadastrado no banco. Se está cadastrado no banco, então eu posso dar permissão para ele entrar. Então, como é que eu faço para dar permissão? Olha que legal, olha que simples. Bom, a minha variável consulta é uma variável que me retorna verdadeiro ou falso. Então, se ela tiver dado certo, se a conexão tiver funcionado e a consulta tiver sido executada, ela vai me ter um valor true. Então, deixa eu fazer aqui um teste. Qual é o teste que eu vou fazer? Eu vou chamar minha variável consulta. Vou chamar o método numRows. O que é que o método numRows me dá de resultado? Ele verifica se a variável consulta, o resultado dela, me deu algum valor acima de zero. Ou seja, se a consulta retornou um valor maior que zero. Se isso aconteceu, é porque ela deu certo. Então, se ela deu certo, eu vou direcionar o meu usuário para a página principal. Location principal.php, certo? Caso não tenha dado certo, ou seja, caso esteja errado, eu vou direcionar ele de volta para a página de index, tá? Olha que legal, simples. Então, em resumo, conecta com o banco, recebe as variáveis, faz a consulta, executa a consulta e verifica se o usuário está realmente no banco de dados ou não. Se tiver, manda ele para a principal. Se não tiver, manda ele para index. Muito bem, deixa eu salvar aqui, vou testar para ver se dá algum erro, né? Primeiro eu vou errar, né? Eu vou colocar aqui um usuário que não existe no banco, eu vou colocar o meu nome. Pronto. Senha 123. Vou entrar aqui. Opa, vou ter que botar aqui um e-mail completo. Ok. Entrar. Ó, observe que ele foi lá
e me trouxe de volta para cá, né? Tem só um detalhezinho que eu esqueci aqui de ver na index. Eu acho que ele está passando por post, não, já está ok por post, e o enviar aqui está submit. Beleza. Agora deixa eu testar agora com valores que existam no banco. Ele teria que me levar então para a página principal, certo? Deixa eu botar aqui, vai lá. Agora eu vou testar admin@admin.com, senha 123, entrar. Opa, ainda tem algum errinho aqui, deixa eu ver o que foi que eu esqueci. Arquivo de index. Vou salvar aqui, porque ele não está funcionando. Pronto, vem aqui agora. admin.com, 23, entrar. Pronto, agora sim, deu certo. Foi o que ele fez. Foi até o index, até o login, fez os testes e direcionou para cá. Se eu botar um valor errado lá, voltar aqui, colocar a senha 567, entrar. Foi até lá, mas me retornou de volta para index, tá certo? Beleza, então funcionou o nosso código, tá bonitinho. Próxima aula a gente vai agora fazer uma validaçãozinha para o usuário saber que está realmente dando certo ou não quando ele entrar, tá certo? Beleza, então a gente vai continuar na próxima aula. Deixa eu preparar aqui para desligar. Valeu, galera!